Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Top Sou, o blog do Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, estudante, professor, professora. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço. Você que acompanha desde a época do Orkut, obrigado. Estamos aí em todas as mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Você que acompanha pelo bom e velho e-mail. Você que acompanha pelo Tumblr, você do YouTube, você que acompanha através do canal Yahoo Resposta, quer perguntar lá ou quer responder lá, entre na comunidade do Yahoo Resposta. Gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, nossa também querida cidade americana, um beijão para meu amado filho, mano, papai, te ama de montão. Bem, meus amigos, minhas amigas, obrigado pela visita a esse canal. Se você estiver aí no Facebook, obrigado. Você do YouTube, obrigado, que está visitando essa página, obrigado. Você aí que visita o meu blog, o Santo Nome, obrigado por sua visita aqui nesse canal. Se inscreva aqui no nosso canal, o Santo Nome. Você aí do blog do João Maria da Top, que é professor, professora, obrigado pela visita. Bem, meus amigos, minhas amigas, hoje vamos falar sobre um assunto que é um assunto meio chato de se falar, mas tem que se falar, né? Sobre a manipulação, a espiral do silêncio, né? Porque o tempo vai passando e nós vemos que essa espiral vai fazendo com que a massa de pessoas comece a ser controlada na sua fala. Essa espiral, eu falei espiral, mas espiral, ela tem esse desenho aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui, ó. Né? Onde você vai ter um padrão aqui em cima, né? Você tenta fazer aquele padrão te empurre para baixo e você fica com medo de dar certas opiniões. E nós vemos que hoje muitas pessoas ficam assustadas, né? Porque com uma opinião tão simples, uma pessoa não falou nada, foi atacada e aquela pessoa que deu uma opinião sobre algo ou comentou algo foi taxada de feminista, de racista, ou de machista, ou de preconceituoso. Porque nessa espiral do silêncio as pessoas tentam controlar as grandes massas. E essa palavra manipulação nos remete ao tempo do Império Romano. Tinha uma região na Itália chamada Cisanita, né? Na época de 343 a.C., 290 a.C., nessa época, o exército, a falange do exército romano, uma legião inteira foi derrotada por esse pessoal, essas tribos, né, que lá viviam. E esse pessoal começou a pensar em como organizar de novo, né, essas falanges. Eles fizeram os manípulos, legiões separadas, cada um tinha uma bandeira, um desenho, um emblema, né? E cada um fazia uma estratégia dentro da batalha ali. Pessoas simples eram recrutadas, né, para lançar dados e outras coisas tal, e outras pessoas faziam outra coisa. Então, todo esse manípulo resultou nessa manipulação, entende? E manipulação é a habilidade de manusear, vem de mão, muitos. Então você tem uma informação, conforme a informação é passada, você pode ser manipulado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa faz uma pesquisa sobre quantas refeições o brasileiro faz. Numa casa, o pessoal fala, eu faço 3 refeições por dia. Na outra casa, a pessoa fala 1. Na outra casa, a pessoa fala 2. Aí o pessoal divide isso aí e dá a média de que o brasileiro faz 2 refeições por dia. E aquela pessoa que não faz nenhuma ficou fora da jogada, porque ela ficou no meio ali da divisão, compreende? Então ela acabou sumindo. Então você manipulou um resultado, correto? Então esse resultado não mostra realmente a real do brasileiro, certo? É um exemplo para que você possa entender aí na sua casa. Então, a manipulação, você pega uns elementos aí na química, elemento aqui, na química, biologia, e vai dar um resultado que você queira. Você manipula essências aqui, acolá, faz aqui, você faz um perfume. O resultado final é o perfume.
da sua manipulação, na manipulação da notícia, na manipulação das condutas. Você quer qual objetivo? Controlar a massa. Certo? Então, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha aqui nesse canal, você tem que estar atento a isso, né? Esse pessoal vira e mexe, quer te manipular através de novela, através de seriado, através de filme, qualquer coisa. Lógico que você não vai ficar o tempo todo com medo disso, né? Mas você tem que perceber que há grupos de pessoas que querem o poder, gostam do poder, e para estarem no poder fazem qualquer coisa, correto? Para ter a sensação de ter o dinheiro e os prazeres que o dinheiro oferece. Tem pessoas que se vendem, podem ser artistas, podem ser políticos, podem ser músicos, podem ser atores, atrizes, podem ser professores universitários, podem ser pesquisadores, pode ser qualquer pessoa. Certo? Quantos movimentos aí que você viu que o MST diminuiu um pouco, então a verba secou. Então, entende a manipulação? Você manipula grupos de pessoas para influenciar uma ação política lá na frente. Então, isso é o estamento burocrático, como diz Rodrigo Fausto no seu livro, né? O estamento burocrático. E nesse sentido, o professor sempre tem razão, não é verdade? Então, meu amigo, vou te dar um exemplo que é triste, mas acontece no seu dia a dia, essa manipulação para tentar cercear o que você pensa. O pessoal está tentando te controlar, né? Quando o Bolsonaro subiu ao poder, né, ele disse que ia acabar com a verba pública para as grandes emissoras. E nós vemos uma perseguição de certas grandes emissoras e noticiários, jornais, à pessoa dele. Por que isso? E eles tentam fazer qualquer coisa que vocês possam imaginar, né, para atacar. Então isso é uma manipulação. Estou dizendo que o Bolsonaro é perfeito. Não. Estou dizendo que se você tem a intenção de fazer algo de bom e ajudar a população, eles vão vestir a roupagem que você é mal, né? E você é um atraso para o Brasil. E aí você vê muitos jornalistas aí, né? A gente viu aí vários aí, que grandes decepções, né? E infelizmente essas pessoas aí mostraram a sua verdadeira face, na verdade, né? Então, por exemplo, você está num restaurante aí, né? Você tem lá com seus amigos, suas amigas, e um atirador de elite, um sniper, ele está no local e fala diz que o seu número do seu telefone celular, né? E diz o seguinte: o primeiro que levantar vai levar um tiro, vai morrer. É uma pessoa que vai morrer, certo? Alguém vai levantar? Não, por causa do medo de morrer. Então, por controle de uma pessoa, eu controlei todo o grupo. Durante meia hora, quem levantar, um exemplo, né, vai morrer. Então, durante meia hora, aqueles pessoal ficam ali parado. Então, com medo. Então, você tenta controlar o grupo de pessoas que está sentado através de controlar uma pessoa. Certo? Transferindo aí para a grande massa, para as mídias sociais e para a internet, esse mundo do business, dos shows, enfim. Vejam vocês o que pode acontecer. Você tem opinião sobre várias coisas, mas eles vão cerceando a sua opinião para te controlarem. Por exemplo, você está bem sossegado na sua casa e você vê lá que tem uma notícia de uma escola, né? E nessa escola tem 300 alunos. E só que desses 300 alunos, 10 alunos se organizam e fazem um terror na escola. Eles controlam a escola. Você fica sabendo dessa história fictícia, para que você entenda na sua cara. Então, se 10 alunos estão juntos lá, eles controlam a escola, correto? Mas só que os 300 alunos é maior do que 10 alunos. Mas só que esses 10 estão organizados. Tudo que tiver organizado vai dominar sempre. Você tem que prestar atenção nisso. Certo? Aí, quando uma pessoa se rebela e tenta abrir o olho dos alunos, que é a maioria, contra isso, nós somos a maioria,
essa pessoa que tenta abrir os olhos é atacada por esses 10 contra 1. Entende? Então, se você der uma opinião sobre um assunto, e essa opinião vai fazer com que a pessoa que vai ouvir aquela mensagem que você passou abra os olhos para a realidade, você vai ser atacado. Pouco importa se você é ou não racista, se você é ou não preconceituoso. Não vem ao caso isso. Vem ao caso que existe uma construção de uma narrativa, existe uma construção de um vitimismo. Eu sou negro, eu sou assim, assim, assado, sofrido, tal, esse discurso que em mim não cola, né? Aquele discurso tal, se você manda uma mensagem positiva, bonita, sem preconceito nenhum, mas está fazendo com que a pessoa que vai ler isso abra os olhos, você vai ser atacado. Correto? Infelizmente isso acontece. Há grupos de pessoas que são artistas aí que ganham dinheiro com isso, dividir para conquistar. Então eles não estão ali defendendo certos grupos, eles estão defendendo através daquele grupo o que eles querem, que é estar no poder e ter dinheiro. E eles usam pessoas para isso. Então a bagunça, esse medo, né? Então a pessoa que for comentar qualquer coisa vai ficar com medo. Se for comentar, cara, você. Então a pessoa vai controlando, entendeu? Que nem no Snipers ali, vai controlando as massas. Então existe a manipulação da notícia, das informações, dos números, como mostramos aí no prato de comida, enfim. Então esse pessoal aparelhou todo o estamento burocrático, todo o Estado, né? Petrobras, instituições, enfim, foram todas aparelhadas e elas estão juntas num propósito. Elas são a minoria, mas dá a impressão que são fortes, mas não são. Mas essa impressão que são fortes te influencia na ação e você se limita, entende? Então, cada vez mais que pessoas que estão na internet, estão aí nos meios sociais, estão em qualquer lugar aí, qualquer artista que seja, que num discurso consiga passar uma mensagem que abra a mente das pessoas, vai ser atacado. Deu para entender agora? Né? Te pergunto aí, né? A lei, essa reforma da Previdência, tem muitas pessoas aí que a gente conhece que está assim, assado por influência da grande mídia, né? Mas te pergunto, quando teve algum aumento dos deputados aí, né? Não teve discussão, o aumento foi rapidinho aprovado. Ninguém entende? Então, quando uma coisa vai incomodar e essa coisa vai beneficiar a população, e se beneficiar a população, a pessoa que fez isso, quando for concorrer a algum cargo público, vai ganhar de novo. O medo desse pessoal é simplesmente isso, meus amigos. Você tem que entender o jogo político. Se você não entende o jogo político, você vai sempre, você vai ser sempre, meu amigo, minha amiga, meu amiguinho, minha amiguinha, você vai ser sempre manipulado. Gosto de sempre citar lá atrás, há mais de 5.000 anos atrás, a Batalha de Kurukshetra, que aconteceu numa região da Índia ali, onde de um lado tinha um exército enorme dos Kurus, né? Onde Duryodhana, o filho mais velho de Dhritarashtra, chefiava o exército do outro lado. E de um outro lado estavam os 5 Pandavas, onde o Yudhishthira era o mais velho e comandava tudo. O exército dos Pandavas era menores, eram justos, pareciam que iriam ser derrotados, mas eles não se impressionaram com aquilo. Correto? Árjuna, quando foi colocado no meio dos 2 exércitos, se impressionou com aquilo tudo, ficou abismado: o que eu vou fazer? Vou matar meus parentes, tal, mas esse pessoal do mal. Sabe aquele parente que você tem que matou seus irmãos, matou não sei quem, e continua matando, fala que vai mudar e nunca muda? É mais ou menos esse nível aí. Então, nesse sentido, nós vemos que a manipulação está aí. É livros que tentam manipular a sua mente, mostrar uma narrativa para você passar para o outro lado da força, né? Para tentar te seduzir com alguma coisa e você se impressionar com aquilo, e se impressionar você já está na armadilha dialética. Então, não importa o que você diga, importa quem está dizendo e se aquilo que está dizendo vai abrir a mente de outras pessoas para a realidade. Se fizer isso, você está pego. Então, esse pessoal não está preocupado
com o Brasil, esse pessoal não está preocupado com o povo brasileiro, esse pessoal está preocupado com o seu cantinho que está sendo incomodado. Eu tinha meu dinheiro, tinha minhas coisinhas tal, viajar para lá e para cá, estão me cortando tudo isso. Então estão esperneando essa elite, né, corrupta e nefasta, que foi um grande atraso para o Brasil, está aí. Né? E nós vemos jornalistas que infelizmente, né, jornalista da Globo, do SBT aí, que a gente fica desgostoso com esse pessoal, né? Isso aí não é jornalismo, né? Da TV Record também, né? Da Rede TV, qualquer uma dessas que você quiser aí, você vê o pessoal fazendo jornalismo que, meu Deus, né? Passa longe de ser jornalismo. O jornalismo tem que mostrar o confronto, mostrar os dois lados, mas você vê que só mostra um lado. Então, um jornalismo que tenta qualquer coisa para vender uma notícia, para montar uma narrativa, correto? E é isso, meus amigos, minhas amigas, fica atento aí, essa manipulação, né? Eles tentam aí controlar tudo, controlar a opinião pública. Nós vemos que o nosso presidente aí está praticamente sozinho com seus filhos, e o resto que tem em volta lá são um bando de aproveitadores que se elegeram por causa dele. Porque ele sozinho construiu o nome que ele tem, a credibilidade que ele tem, batendo de frente com o sistema, mesmo sendo xingado de um monte de coisa que ele não era. Ele aguentou nas costas tudo isso, quase morreu por isso. O crime organizado quer que aprove a lei anticrime? Não quer. Por que está demorando para aprovar? Esse pessoal que tinha 3, 4 aposentadorias de 30, 40 mil, quer que acabe essas 3, 4 aposentadorias deles? Não. Então fique atento, meu amigo, minha amiga, você que acompanha esse canal, né? Não acredite em mim, mas busque sobre esses assuntos, né? Manipulação, a espiral do silêncio, busque explicações do professor Olavo de Carvalho, aí faça um curso lá, R$60 por mês, pô, o que é isso? Não é nada. Vai buscar informação, não queira só buscar diploma, pô, de diplomados o Brasil está cheio. E analfabetos também. Funcionais, né? Aquela pessoa que lê, mas não entende. Tem dificuldade de entender. Sem contar o que o professor Albert Einstein, o pedagogo romeno, que falou sobre as 28 deficiências da inteligência. A dificuldade de lidar com 3, 4 enunciados de uma vez e tentar tirar um valor disso. Então, a manipulação existe, está aí. Vocês estão tentando te controlar, né? Se você quiser deixar se controlar, aí é com você é livre para escolher qualquer coisa. Mas se você quiser sair dessa casinha, se libertar, você tem que se informar, né? Por exemplo, uma pessoa que vai para a guerra e não sabe o que vai combater, é complicado. Ele tem que ir para a guerra sabendo com o que ele está combatendo, né? Se você vai para uma prova, mas não sabe que vai cair na prova, não sabe que ela vai ser a prova, como que você vai fazer essa prova? Você pode chegar num dia que a prova foi no dia anterior. Você estudou a equação do primeiro grau e só caiu a equação do segundo grau. Como é que fica? Entende? Então você tem que conhecer onde você está pisando, o campo que você está pisando, né? Você pode ter boa intenção de uma semente. Se você plantar uma semente, ela vai nascer. Se você plantar uma semente, né, numa terra estéril, não vai nascer. Então você tem que ter certos conhecimentos mínimos para deixar de ser um otário. O livro que eu recomendo para você, que já recomendei outras vezes, o mínimo que você precisa saber para não ser um otário, mas não ser enganado, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês aí, desculpe alguma coisa, né? Mas duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser, tá? Até mais, tchau!